nós precisamos viver nesse mundo para abençoar pessoas. E eu vim com esse propósito aqui nessa comunidade para abençoar, para amar vocês. E eu quero que vocês entendam que nós vamos passar por um processo de construção juntos. Vamos aprender juntos. O pastor não está aqui para ensinar. O pastor está aqui para trocar experiências com vocês. Então, que o nome de Deus seja louvado, seja bendito. Tenho orado todas as madrugadas por vocês. E eu tenho pedido a Deus. E eu não esperava, viu, Davi? Eu me surpreendi. Eu não esperava uma comunidade tão grande assim, viu? Todas essas pessoas junto ao mesmo tempo. Eu me surpreendi. Louvado seja o nome de Deus. E a gente fica feliz. E nessa manhã, nós vamos refletir na palavra do Senhor. Nós estamos estudando uma série do livro Desejado de Todas as Nações, e nós queremos convidar vocês para a gente refletir dentro dessa série, no capítulo 26 de Mateus. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, e nós vamos ler a partir do versículo 26. Antes da leitura, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos nessa manhã para adorar o nome do Senhor, para estarmos diante do Senhor, para vivermos para o Senhor. Querido Pai, nós vamos estudar a Bíblia nesse momento, mais uma vez, e nós queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, que o Espírito que está aqui nesse lugar, de alguma maneira nos alcance através da Tua palavra, e nós saiamos daqui cheios de Deus em nossa vida. Abençoa esses momentos de meditação na palavra, no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, a Bíblia diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. A ceia, ela é um dos momentos mais profundos da fé cristã. A ceia, ela é um convite para participarmos da vida de Cristo Jesus. Você imagina o tamanho desse privilégio quando nós nos reunimos para ceiarmos. Nós estamos, ao participarmos dos símbolos, estamos participando da vida de Jesus. Mas a ceia também, além de ser esse convite para estar na presença de Jesus, a ceia é um confronto. E quando eu estava refletindo sobre esse texto me fez confrontar as minhas expectativas de vida, a minha vida em relação à ceia do Senhor. Porque a ceia, ela confronta o nosso ego,
ela confronta o nosso orgulho, e também a ceia é um confronto cultural, porque muitas vezes a cultura da qual nós estamos imergidos, ela procura nos transformar de fora, de uma forma de fora para dentro. E a ceia do Senhor, ele vai fazer justamente esse confronto. Quando você vai olhar para o livro de Mateus, você vai ver que Mateus ele vai dividir o assunto da ceia em alguns detalhes importantes. O primeiro deles é que no capítulo 17 a 19 há uma preparação para a ceia do Senhor. Interessante que no judaísmo essa preparação ela se dava no dia 13 de Nisan. E essa preparação ela era feita da seguinte maneira: os cordeiros pascual era morto por volta das 3 horas da tarde, para que todas as famílias judaicas e os peregrinos que iam para Jerusalém, eles pudessem participar desse momento de confraternização, desse significado que a ceia, a Páscoa, ela representava para aquele povo. E o interessante é que a Bíblia não nos informa sobre a presença do cordeiro, do animal, na ceia do Senhor. Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que aquele cordeiro, ele não estava presente na ceia do Senhor. Porque não se sabe se ele estava presente ou não. Mas a possibilidade é que ele não estivesse presente. E o fato dele não estar presente é um significado muito interessante, porque o próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, estava na ceia do Senhor. E a partir do dia seguinte, aquele Cordeiro, Jesus Cristo, ia morrer, e simbolizava que nunca mais deveria haver morte do Cordeiro, porque o Cordeiro estava cumprindo com um propósito, que era apontar para Jesus Cristo. Queridos, dizem os estudiosos que cerca de 200 mil cordeiros eram mortos para a celebração da Páscoa. Cerca de 200 mil cordeiros. E o interessante é que dentro da ceia, uma outra parte, a primeira é a preparação, que vai do capítulo 17, do capítulo 26, verso 17 ao verso 19. A segunda é o anúncio da traição, que vai do verso 20 a 25. Interessante que naquela ceia, Jesus ia deixar muito claro qual era o propósito da sua missão. E também ia deixar claro que no meio deles nem todos estavam limpos. Que havia aquele que estava ali, aquele que o havia de trair. E aí, nos versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver justamente a instituição da ceia. E qual é o significado e a importância da ceia do Senhor? Por que que o cristianismo valoriza tanto a ceia? Por que que nós nos reunimos como igreja para participarmos da Santa Ceia? Qual o significado que essa ceia tem para todos nós? O que que ela representa? Interessante que a ceia é de importância central para todo o cristianismo. A ceia, ela está relacionada diretamente com a Páscoa judaica.
foi enquanto que os discípulos comiam. Jesus comia com os discípulos. Foi nesse período que ele, então, instituiu a ceia, rejeitando, ou melhor dizendo, rompendo com a Páscoa, que era uma representação da libertação do cativeiro egípcio, mas ao mesmo tempo da grande libertação que a humanidade experimentaria através de Jesus. De acordo com os evangelhos, Cristo instituiu a ceia do Senhor justamente naquele momento que ele estava comendo com os discípulos. E o texto bíblico vai nos dar algumas informações. Entre essas informações, ele vai nos dizer qual é o significado do pão e qual é o significado do cálice dentro da ceia do Senhor. E eu quero voltar com vocês o texto bíblico, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E agora ele dá o significado: tomem, comam, porque isto é o meu corpo. Então, o pão é uma representação do corpo de Jesus. Mas ele também fala sobre o cálice. Ele diz assim, versículo 27, a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova ou da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Interessante que a ceia, o pão e o cálice, representam o corpo quebrado de Jesus, representa o seu sangue derramado, representa sua morte na cruz e também representa a salvação que emana do Senhor Jesus. Queridos, ao comer e beber o cálice, os discípulos tornaram participantes da vida de Jesus. E quando nós nos utilizamos dos símbolos, assim como os discípulos, nós também estamos participando da vida de Jesus. Por isso que a ceia é tão central para o cristianismo. Jesus, ele disse que o cálice representa a nova aliança, de acordo com o Evangelho de Lucas. E é interessante porque o que Jesus estava afirmando é que aquilo que havia sido simbolizado pela Páscoa, que era a vinda do Cordeiro, a partir daquele momento, a ceia representava uma nova aliança. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Jeremias, capítulo 31, porque a ceia do Senhor é o cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 31. E eu quero convidá-los a abrir a partir do versículo 31. Jeremias 31, a partir do verso 31, a Bíblia diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Isso é uma representação clara
da ceia. A ceia é a nova aliança que, através do derramamento do sangue de Jesus, a salvação seria possível a todas as pessoas, todos aqueles que o aceitam como o seu Salvador. O sangue da nova aliança, ele não somente representa a salvação mediante Jesus, mas o sangue da nova aliança que é derramado por nós também é uma representação do perdão dos pecados. E além de falar de salvação e de perdão, o sangue da nova aliança também tem um aspecto escatológico, porque ele é uma representação da ceia do Senhor descrita em Apocalipse 19, onde todos nós estaremos diante do Senhor para participarmos da grande ceia. Interessante que o próprio Jesus, ele disse que ele não tomaria mais do vinho do cálice até o dia em que todos nós estivermos no seu reino. Essa nos fala sobre o banquete do reino de Deus. Isso é uma coisa muito maravilhosa. A ceia não é sacramentar, não é um sacramento, mas ela é um símbolo espiritual. A ceia, ela não fornece salvação por si só, mas na realidade ela é um testemunho da fé no Salvador Jesus Cristo. Os emblemas não se transformam, mas eles representam com reverência o corpo e o sangue de Jesus. Mas a grande pergunta que nós podemos nos fazer nessa manhã: o que a ceia revela sobre mim e sobre você? O que ela revela sobre o nosso coração? O que a ceia revela sobre o coração humano? Interessante que quando os evangelhos narram a ceia do Senhor, e especialmente João não fala diretamente da ceia em si, mas João fala de uma instituição que ocorreu antes da ceia, que foi a cerimônia do lava-pés. E é interessante a maneira como os discípulos se apresentaram para aquela ceia, porque o lava-pés foi instituído por Jesus para dar uma lição espiritual para os discípulos e para todos nós. Os sentimentos que os discípulos, que estavam presentes no coração deles, diante daquela reunião. Interessante que Lucas, ele nos dá uma informação. Ele diz que havia entre eles contendas para saber quem era o maior. Essa era a contenda que havia entre os discípulos. Ellen White, no livro Desejo de Todas as Nações, na página 518, ela diz que os olhares que eles trocavam entre si traduziam ciúmes e rivalidades. E o coração deles estava cheio de ressentimentos. Cada um deles tinha o orgulho ferido. E por estarem com o orgulho ferido, eles viram a bacia e viram a água, mas nenhum deles se prontificou para cumprir o papel de servo, de lavar os pés um do outro. E o livro de Jesus das Nações fez uma pergunta interessante: como Jesus resolveria aquela questão dos egos inflados dos discípulos? E ela disse que ele tomou a toalha, cingiu-se, tomou a toalha e a água e começou a lavar
os pés dos discípulos. Queridos, uma das características da nossa sociedade é a subjetividade. E a cultura subjetiva é aquela em que a verdade, o certo e o errado, a identidades e os valores não são mais definidos por Deus e pela sua palavra. Na realidade, a cultura subjetiva, ela nos faz enxergar a realidade por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu penso e por aquilo que eu experimento. E nessa cultura subjetiva, o ego, que é definido como eu interior, esse ego ele infla. Porque nessa cultura o mais importante sou eu. É o que eu penso, é o que eu acredito, é o que eu sinto, é a minha verdade. A minha verdade, a sua verdade pode ser diferente da minha verdade. Mas o centro dessa cultura subjetiva está ligado à autossuficiência, ao orgulho e à autoglorificação. Tudo gira em torno da criação da identidade naquilo que não tem nada a ver com Deus. É muito comum, tanto na nossa igreja, como de maneira geral, alguém reclamar dos sentimentos feridos. Interessante, eu estava lendo um livro chamado Ego Transformado. E nesse livro, o autor do livro, Timothy Kelly, ele vai trabalhar um pouquinho sobre esse ego inflado, porque ele vai traduzir uma expressão que Paulo utiliza no livro de Coríntios, para poder demonstrar que o ego, que nada mais é do que essa cultura sem Deus, nada mais é, diz ele, do que um ego inflado. E esse ego inflado, ele tem muitas características, e entre essas características, de acordo com o autor, é que esse ego inflado, ele é vazio, ele é frágil, ele é dolorido, ele é atarefado. Ou seja, você está sempre procurando algo para que você se sinta bem consigo mesmo. E os ressentimentos, as mágoas, essa indiferença, nada mais é do que o ego que se sente machucado. Queridos, a cultura dos nossos dias é a cultura do ego inflado. Mas a proposta da ceia do Senhor é que esse ego inflado seja transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O autor do livro, ele vai falar que, ele vai definir que a humildade que deve caracterizar os filhos de Deus é pensar menos em mim mesmo e mais nos outros. E aí, quando eu olho para o propósito dessa comunidade, isso não tem a ver com um ego inflado. Porque nós vivemos como comunidade para servir, para acolher as pessoas, e o serviço é uma demonstração de que nós precisamos nos esquecer de nós mesmos para olhar para o outro. Sabe, queridos, de acordo com esse livro,
Ele diz que a humildade verdadeira brota do Evangelho. O que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. E Ellen White, no livro Desejo de Todas as Nações, na página 523, ela vai dizer algo muito interessante. Ela vai dizer assim: na plenitude da sua graça, Cristo se faz presente para mudar os fluxos do pensamento, que tem seguido direções egoístas. E ela completa: o orgulho e a adoração a si mesmo não podem crescer no coração que só conserva sempre vivas na memória as cenas do Calvário. O orgulho, o ego inflado, os ressentimentos e as mágoas, elas não estarão presentes no coração que contempla o homem do Calvário, Jesus Cristo. Nessa manhã, ao nos depararmos com esse tema da ceia do Senhor, nós precisamos entender que Jesus ali fala sobre humildade, e é por isso que ele instituiu o lava-pés, para que nós entendamos que nós não somos melhores do que ninguém, que por mais que haja distinções socioeconômicas entre nós, cultural talvez, ou acadêmica, mas essas diferenças são colocadas de lado quando nós vivemos numa comunidade de fé como irmãos. Quando nós nos unimos para lavar os pés um do outro. A ceia do Senhor é um lugar para a entrega do nosso coração. Todas as vezes Jesus disse assim: façam em memória de mim. E a ceia ela é tão importante que ela deveria ser realizada com frequência. Não com a frequência diária, que é para não gerar banalidades. A igreja adventista, ela realiza com a frequência de 3 a 4 meses, para que nós tenhamos a oportunidade de pararmos, de refletirmos, de relembrar aquilo que o Senhor fez com cada um de nós. Quando você se depara com a ceia do Senhor, você se depara consigo mesmo. E ao se deparar consigo mesmo, você tem necessidade da pessoa de Jesus. Eu não conheço o coração de vocês nessa manhã. Eu não conheço o dia a dia de vocês, a rotina. Eu não sei quais são as disputas, se é que existe entre vocês. E nem mesmo sei que tipo de sentimentos em relação ao outro vocês abrigam no coração. Eu sei que hoje, o Senhor Jesus está aqui nessa manhã. E o Senhor Jesus quer confrontar você através da sua palavra. E eu quero fazer um desafio para você. O desafio é quantos estão dispostos nessa manhã, de maneira solene e humilde, colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: meu Deus, muitas vezes eu fico à procura da aprovação das pessoas. Às vezes aquilo que as pessoas dizem a meu respeito me satisfaz ou me incomoda bastante. Às vezes eu fico pensando sobre o quanto é importante a aprovação dos outros para que eu me sinta bem comigo mesmo. O que o Senhor Jesus chama você nessa manhã é que ao invés de você
buscar ou ter essa expectativa e viver com esse ego inflado, que você se coloque diante do Senhor, que você entregue a sua vida a Ele, e que você sempre ao participar da ceia do Senhor, que você possa entender que fazemos parte de uma comunidade de fé, de uma comunidade que ama e serve a Jesus e aqueles que estão à nossa volta. Quantos nessa manhã querem se manifestar e dizer assim: meu Deus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, eu quero Te pedir que o Senhor cure as minhas feridas, as minhas mágoas, eu quero Te pedir que os meus ressentimentos sejam depostos sobre Jesus, e que a vida de Jesus reflita-se na minha vida. Quanto tem esse desejo no coração? Deixa eu ver as mãos. Que Deus abençoe. Nós vamos ter uma música agora especial, e depois nós vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar, as pessoas são vazias, cheias de pesar. Vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, só Cristo traz paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz paz. Sua luz, Jesus, me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar. E a todos que vier, muita paz buscar. Um novo sol irá brilhar, trevas nunca mais, nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando sou
verdadeira paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz paz. Cristo traz paz. Sua paz. Amém. Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, pelo convite da salvação e da graça de Jesus, que confronta o nosso ego, nossos sentimentos, nosso orgulho, e nos oferece humildade e o serviço em prol do outro. Que a tua graça esteja sobre cada coração aqui presente. Tu sabes as necessidades dos teus filhos, que elas sejam supridas pela presença do Espírito Santo, e que o Senhor seja a nossa paz, pois nós te oramos no nome santo e poderoso de Jesus.